Cumprimente a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está alegre com Jesus, dá uma glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 17, verso número 20. Mateus, capítulo 17, verso número 20. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Irmãos, essa foi uma palavra, uma mensagem que o Senhor me deu enquanto eu li a Bíblia. E o tema da mensagem de hoje é: o que ninguém te contou sobre o que significa ter uma fé como um grão de mostarda. Porque se nós perguntarmos para a grande maioria dos cristãos e falarmos para os cristãos a respeito de fé, a respeito do grão de mostarda, muitos já ouviram sobre isso, muitos já conhecem, já escutaram. E quando nós falamos sobre grão de mostarda e sobre fé, todo cristão tem aquele entendimento que o grão de mostarda é um grão desse tamanho. E se nós tivermos fé, irmã Niete, desse tamanho, nós vamos falar para esse monte: sai daqui e vai para acolá. Só que eu vou te mostrar, de acordo com a Bíblia, que isso não tem nada a ver com aquilo que Jesus queria falar. E antes de nós entrarmos no que significa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai ter que fundamentar essa estrada, começando a falar um pouquinho sobre fé, para a gente entrar no que significa ter uma fé como um grão de mostarda. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia não está falando que nós temos que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas está falando que nós temos que ter uma fé como um grão de mostarda. Na minha Bíblia não está do tamanho. Quando nós analisamos, irmãos, uma coisa é do tamanho de um grão de mostarda e outra coisa é como um grão de mostarda. Porque se a Bíblia estivesse falando do tamanho de um grão de mostarda, estaria falando sobre algo pequeno. Só que se a Bíblia fala como um grão de mostarda, não é sobre tamanho, mas é da forma e do jeito como esse grão de mostarda se posiciona e age. E a primeira coisa, irmãos, com base nesse texto que nós acabamos de ler, nós aprendemos que a fé, ela é quantitativa. Jesus olhou e falou: por causa da vossa pouca fé. Então isso nos deixa claro que a fé para Deus é algo quantitativo. Douglas, o que significa a fé é algo quantitativo? Se a fé é quantitativo, significa que eu e você possuímos porções de fé diferentes. Isso significa que algumas pessoas têm mais e outras pessoas têm menos. Se Jesus falou por causa da vossa pouca fé, significa que a fé daqueles que estavam ali presentes com eles era pequena. Porém, em determinadas passagens da Bíblia, o Senhor Jesus elogia outras pessoas por causa da sua grandeza de fé. A Bíblia também fala em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso nos dá uma margem, uma brecha para nós entendermos que se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que quanto mais eu escuto, quanto mais eu ouço a respeito da palavra de Deus, mais a minha fé aumenta, mais a minha fé cresce. Só que quando a palavra nos mostra, e a gente consegue entender que a fé é quantitativa, e quanto mais eu escuto, mais ela cresce. Quanto mais eu passo por luta e mais eu passo por prova, a tendência é mais ela diminuir. Então a gente tem que entender, irmãos, que a nossa fé é algo que ela flutua. Quem nunca passou por isso?
determinados momentos e situações da vida, a gente está com a fé pegando fogo. Só que de acordo com alguns problemas, algumas lutas, algumas provas, a gente fica em determinados períodos com a fé semelhante a uma geladeira, gelada e fria. Nós temos que acordar para essa realidade de fé, que a fé é algo flutuante. Então, se a fé é algo flutuante, onde o mundo a todo momento deseja diminuí-la, e o reino de Deus clama para que eu cresça essa fé, eu preciso estar cada dia mais alimentando isso. O que a gente também tem que entender é que todos têm fé, mas nem todas as fés agradam a Deus. Todo cristão tem fé. Se a pessoa entrou por essa porta, ela tem fé. O diabo tem fé, porque fé significa acreditar, fé significa crer, fé significa você acreditar em algo. Então todas as pessoas que entram por as portas de uma igreja, todas as pessoas que estão posicionadas em uma religião, seja ela semelhante à nossa, seja ela que não é semelhante à nossa, tem fé. Principados e potestades têm fé, eles acreditam, eles creem que Jesus é o Senhor. Em determinados momentos, muitos demônios na Bíblia falaram assim para Jesus: por que você veio nos oportunar antes do tempo? E eles até chamavam Jesus de mestre. Então eles têm fé. Então nós não podemos fundamentar a nossa vida afirmando que temos fé e achando que isso é suficiente. Porque tem muitas pessoas na nossa família, tem muitas pessoas que são nossos amigos, que se duvidar, têm fé até maiores que a nossa e não estão na igreja servindo ao Senhor. Porque fé não é tão somente servir a Jesus. Fé é crer, fé é acreditar. Então muitas pessoas têm fé, só que nem todas as fés, os tipos de fé agradam a Deus. E nós vemos isso na Bíblia. Em Mateus 17:17, o Senhor Jesus ele fala assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando vós sofrereis? Então aquele tipo de pessoa a qual em Mateus 17:17 está sendo repreendido por Jesus, elas possuíam fé, porém era uma qualidade de fé que desagradava a Deus. Em outro ponto, em Mateus 8:10, olha só que lindo isso: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então nós temos que sair do raso, nós temos que sair do superficial. Douglas, o que é o raso e o que é o superficial? É levantar a mão e falar: eu tenho fé em Deus. Porque nunca foi sobre ter ou não ter fé. O Senhor Jesus, Ele vai além, Ele nos chama para ir mais profundo. E quando nós vamos além, quando nós vamos no mais profundo, a gente consegue entender que não é sobre ter ou sobre não ter, porque tem muito ímpio que tem. É sobre se isso que nós temos agrada ou desagrada a Deus. E agora nós temos que olhar para dentro. Essa fé que nós carregamos, essa fé que nós professamos, essa fé que nós dizemos ter, é uma fé que agrada ou é uma fé que desagrada a Deus? Se a fé é algo quantitativo, que quanto mais eu escuto a palavra, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais ela aumenta. E quanto mais eu estou afastado do Senhor, mais ela diminui. A fé que eu e você hoje estamos trazendo e carregando em nossos bolsos espirituais é uma fé que hoje agrada ou desagrada a Deus. Meu Deus! Se nós formos olhar para o nosso extrato bancário de fé espiritual, estamos com rendimento e vivendo de renda passiva tranquilão, ou nós estamos no cheque especial, ou nós estamos
vermelho, nós estamos pagando o mínimo do cartão. Glória a Deus. Tem muito cristão que entra pelas portas da igreja, devendo no cheque especial espiritual, pagando só o mínimo do cartão, e achando que isso está agradável a Deus. Achando que esse tipo de fé, essa quantidade de fé, essa qualidade de fé é suficiente para Deus. Meu Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor Jesus em Mateus 17 está falando: ó geração incrédula, ou seja, tem tipo de fé, tem quantidade de fé, tem níveis de fé que não são suficientes e que aborrecem a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas também tem alguns formatos, tipos e quantidades e níveis de fé que não agradam, mas que desagradam e que aborrecem. Muitas vezes o Senhor Jesus ele perdeu a paciência. É só você ler a Bíblia. Muitas das vezes o Senhor Jesus ele se aborreceu. E em Mateus 17 é um desses períodos, é um desses momentos. E o que estava acontecendo ali? Ele estava diante de um povo que era crente. Ele não estava falando de ímpio. Ele estava falando, sabe para quem? Para os discípulos. Ele estava falando, sabe para quem? Para os escolhidos. Ele estava falando, sabe para quem? Para pessoas que estavam botando mão na cabeça dos outros para orar. Porque esse texto de Mateus 17, ele está falando para discípulo que estava colocando a mão na cabeça, orando e tentando expulsar demônio. Ou seja, era alguém que estava ativo na obra. Era alguém que era escolhido por ele a dedo. Porque ele subiu no monte, ele orou, ele preparou e ele escolheu 12. E esses 12 não tinham uma fé que agradava. Os 12 andavam com ele, os 12 comiam com ele, os 12 pregavam com ele, os 12 viviam o íntimo dele. O que hoje a gente lê, os 12 escreveram. O que hoje a gente escuta, os 12 viveram. Meu Deus. E Mateus 17 não foi para a multidão, foi para os 12. Ó geração incrédula. Ele olhou para os 12 escolhidos, íntimos, que desfrutavam da intimidade, e falou assim: eu não estou suportando esse nível de fé que vocês estão me apresentando. E nós achando que com essa vida sem vergonha, mais ou menos que nós temos espiritual, que nós vamos receber um elogio de Jesus a respeito da nossa fé. Meu Deus. Se a gente for comparado com Pedro, eu não estou comparando com Paulo, eu não estou comparando com Cristo, estou comparando com os 12. Se a gente for espelhar a nossa vida com os 12, a gente ainda está longe. Se a gente for comparar a nossa vida com Pedro, Tiago, João, não vamos nem acelerar, falar de Elias, de Eliseu, de Moisés, não. Vamos falar dos 12. A gente passa vergonha. E mesmo assim, eles tiveram a fé reprovada. Então, do menor ao maior do nosso ministério, Oh Jesus, não tem do que se alegrar e nem do que se orgulhar da fé que carrega. Andando um pouquinho na palavra, a gente consegue ver que a quantidade de fé que eu carrego influencia diretamente no resultado que eu terei. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 13:58. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Isso é, do povo, da aldeia ao qual viu Jesus crescer. É o povo que acompanhou Jesus de perto, conhecia pelo nome. A Bíblia fala que para o povo dele, na cidade dele,
Jesus não pôde realizar ali muitos milagres. Foi porque ele não tinha poder para fazer? Muito pelo contrário. Foi por causa da incredulidade deles. Isso significa que uma fé pequena, um nível de fé pequeno, faz com que eu colha o resultado do nada de Deus na minha vida. O que adianta eu ter um Jesus poderoso? O que adianta eu ter um Jesus glorioso? O que adianta eu ter um Jesus que abre porta onde não há porta, janela onde não há janela, que constrói caminho onde não há caminho, só que eu inviabilizo trabalhar dele? O que Mateus 13,58 está dizendo é que a qualidade e a quantidade da fé que eu tenho, se é algo pequeno, não importa se o meu Deus é grande, eu inviabilizo o trabalhar dele. Verdade. O texto fala que Jesus, gente, Jesus não pôde fazer muitos milagres no meio do povo dele por causa da incredulidade do povo. Ou seja, a incredulidade do povo fez subir um muro na vida deles, ao qual Jesus não podia fazer nada para ajudá-los. Olha aqui para mim. E tem muito cristão falando: Senhor, tu não me ajuda. Senhor, tu não estende a mão. Senhor, parece que o céu está fechado, parece que o céu está de bronze. Senhor, parece que o Senhor faz na vida de quem está na direita, na esquerda, na frente e atrás. Como se a culpa e a responsabilidade pelo não fazer e pelo não realizar fosse dele. Mas Mateus 3,58 fala que não. O que inviabiliza o trabalhar dele é a minha pequena fé, é a sua pequena fé. Verdade. Por outro lado, em Marcos 5,34 nós vemos o contrário manifesto. Em Marcos 5,34 diz assim, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Aleluia. Ele não fala: filha, o que eu fiz te salvou. Ele fala: filha, a tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé viabilizou o que eu posso fazer. Aleluia. O mesmo Jesus, irmã Marcela, de Mateus 13, é o mesmo Jesus de Marcos 5. O mesmo poder de cura, o mesmo poder de milagre, o mesmo poder de agir é o mesmo Jesus. Só que nós vemos em um texto Jesus impossibilitado pelo homem, meu Deus, de agir. E nós vemos, irmão Eduardo, no outro extremo, Jesus totalmente habilitado para agir. E por quê? Porque o poder dele diminuiu ou aumentou de um capítulo por outro? Não. Mas é porque no reino de Deus nós só alcançamos e conquistamos mediante a fé. glória a Deus. A Bíblia fala assim, que a salvação nós recebemos por meio da graça, mediante a fé. Se até a salvação eu acesso somente pela fé, que dirá aquilo que é terreno, temporal e material que eu tanto peço para o Senhor? Se a salvação que é pela graça eu só obtenho mediante a fé, que dirá os milagres? Meu Deus, Que dirá as portas abertas? Que dirá as bênçãos? Esse texto ele deve ou nos desesperar ou confortar o nosso coração. Por que esse texto ou me desespera ou me conforta? Porque quando eu vejo em Mateus 13 Jesus não podendo fazer nada, infelizmente, ficando atado, porque o povo não tinha fé. E em Marcos 5 eu vejo Jesus transbordando, fazendo, operando, curando, por conta de tamanha fé. aleluia. Eu consigo ver que Ele é o mesmo. E por que isso ou me assusta ou me impulsiona? Porque só depende de mim e só depende de você. Aleluia.
Então, a maior parte da responsabilidade da porta ser aberta na sua vida não é dele, é sua. O maior peso do milagre acontecer e do milagre chegar ou não, não é dele, é sua. Eu não estou falando que o poder é seu, não. O poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, o agir é dele. Glórias a Deus. Porém, o que adianta ter esse Jesus que tudo pode fazer, sendo que a minha incredulidade não permite ele operar? Então está totalmente na minha e na sua responsabilidade o milagre que eu tanto preciso e a vitória que você tanto precisa. Aleluia. O que eu recebo, o que você recebe é diretamente proporcional ao tamanho da fé que eu e você temos. Aleluia. Então para de orar por milagre e começa a orar por fé, porque sem fé não chega o milagre. Então para de orar por portas abertas e começa a orar por fé, porque se não tem fé, não tem portas abertas. Ô gente, vamos ser inteligentes. Vamos ser inteligentes. Isso aqui é um livro, não é romântico, é um livro estratégico. A gente tem que ter estratégia. A gente tem estratégia para tudo, mas não tem estratégia no mundo espiritual de Deus. A Bíblia fala que o meu povo perece, sofre por falta de conhecimento. A Bíblia está aqui. Conhecimento não está escondido, mas a gente apanha porque a gente não aplica, porque a gente não usa das estratégias e ferramentas espirituais que o Senhor nos dá. Glórias a Deus. É Jesus. Tem irmãos que acordam de madrugada, sobe monte, faz dias de jejum, orando por porta, orando por bênção, orando por agir, orando por vitória. O Senhor fala, tudo bem. Só que para sacar e transferir do meu mundo para o seu mundo, eu tenho que ver o extrato da tua conta de fé. Meu Deus. Aí você acha que você está subindo o seu saldo tão somente por estar orando, jejuando, indo para o monte. Isso aumenta a score? Sim. Isso aumenta a saldo? Sim. Só que se não aumenta a fé, não resolve. Meu Deus. Aleluia. Porque você acha que esses discípulos não oravam? Oravam. Subia monte? Subia. Só não jejuava, porque o Senhor Jesus falou que eles não iam jejuar, porque eles não iam jejuar na presença do noivo. Verdade. Mas subir monte eles subiam, orar eles oravam, ir para as reuniões eles iam. Só que isso não refletiu numa fé grande deles. E aí o que aconteceu? O Senhor não pôde fazer. O Senhor não pôde agir. O Senhor não pôde operar. Então se você fica 1 hora ajoelhado orando, pedindo e clamando, fique 50 minutos orando por fé. Aleluia. É muito mais poderoso, irmão Osmar, um crente que ora 5 minutos com fé, do que um cristão que ora 3 horas e meia incrédulo. O Senhor nunca falou sobre tempo, mas a gente entende que quanto mais a gente semeia, mais a gente colhe. Só que de nada adianta semear num solo infértil. O que adianta eu ficar semeando oração, semeando lágrima, semeando jejum, semeando propósito num solo de fé estéril? Sendo que ele olha para a minha fé para dar o que eu estou pedindo. É muito mais inteligente eu gastar tempo trabalhando o solo da minha fé, gastar tempo com a cara no pó falando: Senhor, eu sou um homem incrédulo, mas aumenta a minha fé. Senhor, ajuda a minha fé. Ô, gente, se a gente ora para ele curar câncer,
e crê nisso. Por que a gente não ora para Ele nos dar fé? Por que a gente não ora para Ele aumentar a nossa fé, para Ele alargar a nossa fé? Por que a gente não pega esses textos? Esse texto aqui, ó, de Marcos 5,34, filha, tua fé te salvou. Por que a gente não pega esse texto aqui de Mateus 8,10? Jesus se maravilhou com aquilo e falou: nem Israel ouviu essa fé, e fala: Senhor, me dá uma fé semelhante a essa mulher, me dá uma fé semelhante a esse homem, e se puder, meu Pai, me dá uma fé maior que a dele, maior que a dela. Mas a gente não pede isso, e por não pedir isso, a gente não colhe isso. Avançando aqui, a gente já está caminhando para o final. Tem mais duas coisas para conversar com vocês. A primeira é: o que acontece se nós tivermos uma fé como de um grão de mostarda? Se eu e você tivermos uma fé como um grão de mostarda, nós vamos dizer a esse monte: levanta daqui e vai parar por lá. Ou seja, o Senhor está falando que se tivermos fé como um grão de mostarda, nós daremos ordens até para as coisas que aos nossos olhos são impossíveis e sobrenaturais. Aleluia! O texto também fala que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nada nos seria impossível. Glórias a Deus! A Bíblia fala: para Deus nada é impossível. Só que olha isso, a Bíblia também fala que para quem tem uma fé como um grão de mostarda, para essa pessoa também nada é impossível. Olha que profundo isso, olha que maluco isso. Só que, Douglas, o que significa ter uma fé como um grão de mostarda? Para nós alcançarmos e vivermos isso. O que significa ter uma fé como um grão de mostarda? A primeira lição é: o que não é ter uma fé como um grão de mostarda? Muitas pessoas acham que ter uma fé como um grão de mostarda é o que isso não quer dizer na Bíblia. Quando a gente olha o tamanho de um grão de mostarda, ele é bem pequenininho. E muitas pessoas, como eu já falei no início, se abraçam nisso. E tem até o coração confortado por isso. Ai, Senhor, minha fé é pequenininha, mas ela é como um grão de mostarda. E o Senhor diz que se a fé for do tamanho do grão de mostarda, Ele já mexeu no versículo, Ele já alterou o versículo, Ele já está usando o versículo para benefício próprio, para justificar a fé pequena dele, para justificar a incredulidade dele. Só que quando a gente vai, sabe, cavucando a Bíblia, cavucando a palavra, a gente cai em Mateus 13, a partir de 31. E o Senhor Jesus, Ele também está falando sobre grão de mostarda. Eu peço para você prestar bastante atenção nisso. Só que aqui Ele está comparando o grão de mostarda com o reino de Deus. E olha o que Ele fala em Mateus 13, a partir do verso 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Aleluia! Esse é o verdadeiro significado de ter uma fé como um grão de mostarda. Esse texto de Mateus 13 fala que ter uma fé como um grão de mostarda não é ter uma fé pequena. E o que então significa? A primeira lição fala assim, ó, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou. Ou seja, fé como um grão de mostarda é uma coisa que ninguém vai te dar. É uma coisa que você tem que tomar. É uma coisa que você tem que se esforçar. É uma coisa que você tem que se empenhar. Glórias a Deus! A fé é como um grão de mostarda. O reino de Deus aqui no texto é semelhante a um grão de mostarda que um homem foi lá
não pediu. Não, ele tomou. Aleluia. E o que significa tomar, irmãos? É algo que você toma força. É algo que você briga. É algo que você gladeia. É algo que você empurra. É algo que você se esforça. Aleluia. E a gente, no entendimento superficial de que fé do tamanho de um grão de mostarda é ter uma fé pequenininha. Não, está falando que é como um homem que tomou aquela semente. Ou seja, ter essa fé que vai te permitir viver o sobrenatural, alcançar o impossível, é algo que ninguém vai te dar, é algo que você vai ter que tomar. Aleluia. Ah, entendi então por que o pastor ensina a orar de madrugada. Ah, entendi então porque o pastor fala de subir monte. Ah, entendi então por que o seu pastor ensina sobre Jesus. Você está tomando. Glória Você a está Deus. procurando, você está se esforçando, você está batalhando, você está se dedicando, você está tomando. Glória a Deus. Um pouquinho mais desse texto fala assim, ó, que o homem tomando esse grão, ele semeou esse grão no seu campo. O que é semear? É enxada na terra, é cansaço, é machado, é sujeira, é jogar semente, é regar, é adubar. Glória a Deus. Sabe o que é adubar? É pegar coisas que às vezes para você cheira mal. É trabalhar com coisas que às vezes para você é material inóspito. Mas é com amor, é trabalhar, é adubar, é regar, é lavar. Aí você ora 5 minutos, Meu Deus. não lê nada da Bíblia, vem para a igreja quando você quer. E quer ter uma fé do tamanho, não, ó, troca o do tamanho. É como um grão de mostarda. Primeiro você toma. Glória a Deus. Segundo você planta. Amém? O que você está orando de madrugada, João? O que você está orando nesse horário da manhã, tão cedo assim? Vamos dormir até mais tarde, filho. Você não entendeu nada. Glória a Deus. Eu estou tomando. Eu estou plantando. Glória a Deus. Eu estou arando a terra do meu milagre. Eu estou arando a terra da minha vitória. Glória a Eu Deus. estou arando a terra do sobrenatural de Deus. Douglas, o que significa ter uma fé como um grão de mostarda? Esse texto fala que o grão de mostarda, ele até começa pequeno, mas ele precisa crescer e se tornar a maior das hortaliças. Aí vem mais um confronto para mim e para você. Se a tua fé hoje é do mesmo tamanho de que quando você conheceu ao Senhor, se a sua fé hoje é do mesmo tamanho do que quando você entregou a vida para Jesus, e às vezes até pior, porque é menor, sua fé não é como um grão de mostarda. Meu Deus. Porque uma fé como um grão de mostarda, irmã Laure, ela no começo é pequenininha, Glória mas ela a Deus. cresce, Aleluia. ela avança, ela expande, aí a gente derruba por terra aquele falso entendimento da fé pequenininha. Ai, Senhor, Tu me conheces. Sabe que a minha fé é do tamaninho do grão de mostarda. Só que a Bíblia fala, pastor, começa pequeno, mas um grão de mostarda se torna depois a maior das hortaliças. Essa fé aí, filho, tem que crescer. Essa fé aí, filha, tem que expandir. E como que uma semente cresce? Mais adubo, mais água, mais adubo, mais água, mais adubo, Glórias a Deus. mais água. Glórias a Deus. Orei ontem, o sol já secou a terra. Hoje, mais adubo. Glórias a Deus. O mineral do adubo de ontem
já foi sugado para a terra. Amanhã, mais adubo. Aleluia. Mais água. Aleluia. O que é esse mais adubo, mais água? Glórias a Deus. Aleluia. O que é esse mais adubo, mais água? Aleluia. Vai ter que crescer. Vai ter que expandir. Glórias a Deus. E a Bíblia também fala que uma semente, como um grão de mostarda, é uma árvore que ela cresce tanto que ela começa a abrigar as aves. O que isso significa? A fé, para ser semelhante como um grão de mostarda, a primeira coisa que acontece com uma árvore, irmãos, quando ela cresce, é que a raiz dela, o tronco dela, é autoprotegido pelos seus galhos e pelas suas folhas. O Senhor quer falar conosco que uma fé como um grão de mostarda é uma fé que primeiro tem que trazer segurança para si própria. Irmã, qual foi a última luta que ergueu na vida da senhora? A fé que a senhora tinha te deu segurança para essa luta e para essa prova? Não. Por que não deu? Porque sua fé não é como um grão de mostarda. Ela não está como uma árvore. Glória a Deus. Que vai garantir o refresco, o refrigério e a segurança para você no tempo difícil. Glória a Deus. Quando ele fala de uma fé como um grão de mostarda, começa pequenininho, mas por que tem que crescer? Ser a maior das hortaliças, se tornar árvore? Porque os dias são maus. Aleluia. E daqui para frente é só para trás. Só vai piorar. Então uma fé grande, uma fé robusta, vai lhe fazer o tronco, a árvore, a raiz descansar debaixo desse refresco. Glória a Deus. E depois que cresceu, depois que criou ramos, o que esse grão de mostarda, que começou pequenininho, começa a fazer? Começa a virar abrigo. E quando a tua esposa passou pela luta e pela prova, ela pôde se abrigar debaixo da árvore da tua fé. Eita Deus, aleluia. E quando o teu marido, quando o teu filho, quando algum amigo seu, quando alguém ao seu redor, quando o dia mal bateu na porta dele, ele pôde encontrar abrigo na sua fé como um grão de mostarda ou não? Qual foi a última pessoa que, chegando para falar com você, chegou e saiu completamente diferente? Pode ter até chegado abatido, amuado e oprimido, mas saiu renovado. Aleluia. Quando a Bíblia fala da gente ter uma fé como um grão de mostarda, é porque começa pequeno, mas ela tem que crescer, porque crescendo ela se torna árvore, se tornando árvore ela traz abrigo para mim nos dias maus, e ela também serve de acolhimento, abrigo e refresco para quem está próximo a mim. Glórias a Deus, aleluia. E a gente ainda no falso entendimento que é só ter uma fé pequenininha. Biblicamente, fé é como um grão de mostarda, ela tem que ser tomada. Biblicamente, a fé é como um grão de mostarda, ela tem que ser plantada. Ela pode até começar pequena, mas ela precisa crescer, ela precisa germinar, ela precisa tornar árvore, e ela precisa servir de refresco, tanto para você nos dias maus, como para quem está à sua volta. Glórias a Deus. Quem entendeu essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.